Olá, seja muito bem-vinda! E o tema de hoje é como se libertar da pressão de ser perfeita. Se você acha que você tem que dar conta de tudo, é trabalho, é cuidar da sua casa, é dar atenção para todo mundo que te cerca e ainda ser perfeita, toda montada na beleza, então essa live é pra você. Eu vou disponibilizar um bate-papo que eu tive com uma querida, a Raquel. Ela é psicóloga junguiana e a gente passou por diversos assuntos, entre eles o feminismo, qual é o papel da mulher na sociedade, enfim, é um bate-papo muito enriquecedor. Se você ainda não conhece esse canal, aqui é um espaço que a gente fala de transição para os cabelos grisalhos. Meu nome é Aline Cavalcante e eu ajudo as mulheres a se sentirem mais bonitas depois da transição do que antes, quando elas tingiam os cabelos. Então eu te convido para se inscrever e também compartilhar esse conteúdo com as suas amigas nos grupos que você participa. E outra informação bem importante é, você quer fazer parte do meu grupo VIP, um grupo que recebe informações relevantes e exclusivas? Então aqui embaixo tem um link, vai lá e se inscreva. Você vai receber conteúdos de qualidade por e-mail, tá bem? Eu vou chamar a Raquel agora para você ter acesso a esse bate-papo, foi muito gostoso. Gente, sejam muito bem-vindos, a live de hoje é muito especial. Nessa minha jornada, né, pela internet, eu tenho encontrado pessoas e cada uma que eu conheço tem sido presente para mim, porque nessas trocas a gente tem o privilégio de ver outros pontos de vista, a gente tem o privilégio de ser provocado e de refletir. Então hoje a live eu acho que é muito especial, porque eu acho que ela vai ser para nós um tanto provocativa, no sentido da gente ter uma visão mais ampliada acerca do feminismo. Então eu quero apresentar para vocês a Raquel Vieira. Ela é psicóloga junguiana e ela tem estudado muito sobre esse tema, e eu acho que ela vai trazer muitas reflexões, muitas contribuições pra gente nesse momento, tá bom? Então fala um pouquinho, Raquel, de você, se apresenta. Ela também é grisalha em transição, e eu acho que a gente podia até começar falando um pouquinho sobre essa questão do grisalho, como tem sido pra você, né? Há quanto tempo você tá em transição, enfim, se apresenta um pouquinho e fala um pouquinho sobre esse lado que eu acho que todo mundo acaba se identificando muito, né? Ok, eu tenho 38 anos, eu tenho um filho de 11 anos e eu sempre pintei o cabelo, eu tenho cabelo grisalho desde os 13 anos de idade. Nossa! E então começou em cima de uma cicatriz que eu tenho aqui nesse ponto e foi crescendo, se alastrando ao longo dos anos, e eu tive uma fase em que eu tive o cabelo azul, rosa, essas cores assim. Né? Isso antes de ser moda, isso foi lá pelos anos, sei lá, 1998 até os anos 2000, cabelo colorido, e depois disso eu passei a pintar para esconder, né? E quando chegou a quarentena, meu cabelo começou a crescer. Eu pintei pela última vez no dia 3 de março, ou seja, vai fazer aí um ano. Sim. Meu cabelo começou a crescer, meu namorado até falou, não, eu pinto o seu cabelo para você a hora que você quiser, pois eu já pintei muitas vezes o cabelo da minha mãe, eu sei fazer, é só comprar tinta, eu faço. Falei, ok, mas por enquanto eu tô tranquila, vamos ver. E eu fui vendo que eu tô com muito mais cabelo branco do que eu imaginava. Muito, muito, muito. E eu gostei da distribuição dele, do jeito que ele tá crescendo. Quando eu uso ele virado para os lados, fica uma mecha no meio, fica super charmoso. Eu tenho o cabelo crespo. Eu tô usando ele hoje liso para aparecer bem, para mostrar para vocês, meus brancos, que eu tenho muito orgulho, mas eu geralmente uso ele natural. E eu continuei deixando a crescer, porque o meu parceiro também me apoiou muito, achando lindo. Isso ajuda muito. Ajuda muito, porque a minha mãe sempre tentou deixar o cabelo dela branco e o meu pai insistia muito para que ela não fizesse. Até que chegou num limite e há 3 anos atrás ela resolveu começar a assumir. Hoje eles estão completamente brancos. Então também foi uma coisa que me inspirou, me incentivou, foi a minha mãe ter os cabelos brancos. Hoje, pela primeira vez, eu já tinha ouvido isso de outras pessoas, né, que passaram por essa situação, e hoje, pela primeira vez,
elogiaram meu cabelo e perguntaram se eu fazia luzes. E eu falei, não, eu não faço luzes, é natural, eu sou grisalha. E aí a pessoa falou, nossa, eu pensei que você fazia luzes. Então, fica bonito, Gente que né? faz, tem gente que pinta o cabelo de branco porque tá na moda e faz as luzes brancas É, para parecer que é grisalho. é. Mas até pra você você sentiu os desafios dessa fase de transição também, né? Olha, eu acho que a questão de estar isolada, 100% isolada, ajudou muito a não enfrentar as questões das críticas, né? Como Uhum, dentro de casa eu tinha apoio e eu não estava saindo na rua nem trabalhando presencialmente para ter pessoas interagindo comigo e falando do meu cabelo, então eu não tive aquela questão. Olhar para o cabelo no espelho, ver ele crescendo, eu achava legal, não me incomodava. Acho que também porque eu sou muito nova, então não foi aquela coisa que me envelheceu. uhum, Ai, que envelhece e tal. uhum, Não tenho nenhum traço no meu rosto que aponte uma idade maior do que eu tenho. Tenho cara de mais nova. uhum, Então, assim, não senti o cabelo branco como uma coisa que estava me envelhecendo. Apesar de ter gente que fala que cabelo branco envelhece, não sinto dessa maneira. uhum. Que legal, é isso aí. Então, assim, eu acho que a gente pode introduzir o nosso assunto meio que falando como que a gente chegou nele, né? Porque assim, eu sempre tive uma ideia distorcida da expressão feminismo, né? E eu acho que isso tudo começou quando eu vi um documentário. Eu assim, ó, eu me considero, depois de conversar com a Raquel, gente, eu me considero uma feminista. Eu acho que eu já tenho atitudes feministas há muitos anos. Eu acho que eu já tenho uma postura feminista, eu já penso como uma feminista. Só que eu não sabia disso, né? Por quê? Certa vez eu tava com meu marido e nós vimos um documentário, eu não lembro mais o documentário, eu sei que foi no Netflix. E nós vimos um grupo de ativistas feministas e elas estavam paralisando o trânsito, fazendo protestos, levantando os seios. E uma delas foi entrevistada, eu não sei se eles também fizeram de propósito, né? Porque nas edições a gente consegue. Se você pega um vídeo, sei lá, de 10 horas de gravação e você pega pontos específicos, você consegue distorcer totalmente, né? Isso acontece até comigo, porque às vezes eu posto umas pílulas de uma live de 1 hora. Aí você corta em pílulas e de repente pegando só um pedacinhos, você perde um pouco todo. Então eu também sofro isso. Mas enfim, nesse documentário pegaram uma entrevista com uma guria que ela não sabia o que ela estava fazendo ali. Assim, me trouxe uma conotação bem pejorativa para o termo feminismo. Então, assim, antes da Raquel fazer as considerações dela e tal, eu quero deixar claro que, assim, ó, no meu ponto de vista, homem e mulher, os dois têm o mesmo valor, né? Eles fisicamente são diferentes, como se fosse uma equação, né? 8 dividido por 4 vai dar 2, e 2 mais 2 é 4. São equações diferentes, números diferentes, sinais diferentes, mas o resultado, o valor final é igual, tá? Então, acho que a gente pode começar a nossa discussão desse ponto de partida, que não existe desigualdade, e eu acho que isso vale para qualquer tipo de preconceito, né? Pode ser de raça, pode ser de gênero, pode ser de escolha de orientação sexual. Todas as pessoas têm o mesmo valor. E aí a gente pode, então, entender um pouquinho, né? O que é o feminismo, quais são as implicações, como que a gente circula dentro dessas expressões e como que a gente se posiciona da melhor forma possível, né, Carol? Né, Carol? Raquel. Muita gente me chama de Carol, é engraçado isso. Mas, olha, é engraçado, a gente não sabe que a gente é feminista. Sim. A ideia é a de que existe, como em qualquer movimento ideológico, militância e aplicação. Então, a militância é o quê? É uma luta.
é você ir lá e fazer protesto, é você ir lá e fazer uma coisa forçosa, imposta, um choque, que em alguns casos, dependendo da situação, é necessário. Precisa fazer para chamar atenção para certas causas. Mas, no caso do feminismo, a militância, do jeito que ela é retratada, uma militância violenta, e como uma militância que coloca a mulher acima do homem, isso não existe no feminismo. Isso é uma lenda do feminismo. Assim como é uma lenda do feminismo que feminista é feia, assim como uma lenda do feminismo que para ser feminista tem que ser peluda, não pode casar, não pode ter filhos. Sim. Né? Tudo isso são lendas. Por que essas lendas são criadas? Para enfraquecer o movimento. Porque esse movimento existe como um grito em cima de uma repressão. Então é lógico que vai ter uma militância radical, que ela é minúscula perto da grande militância, que tem que é uma militância acadêmica, que é uma militância de costume, de hábito, que não tem a ver com enfiar a goela abaixo de ninguém, nada. E aí entra as edições que eu falei que podem distorcer toda uma cultura, né? Exatamente. Esses grupos, como o FEMEN que é o grupo atual que faz esse tipo de militância, que entra sem roupa dentro de igreja, coisas assim que são bem radicais, né? Isso é uma coisa mal vista para quem estuda academicamente, por exemplo, o feminismo, entendeu? Porque isso tira o nosso poder, nossa capacidade de passar a mensagem que eu consegui passar para você, por exemplo. Que é uma mensagem que tem mais a ver com o real. Homens e mulheres, teoricamente, na filosofia do negócio, eles são iguais, mas não é assim que a gente é tratado socialmente. E é por isso que a gente tem o feminismo. Eu acho que nenhuma luta, por mais que ela tenha valor e sentido, se você parte para o lado da violência, você perde, né? Eu demonstrar um novo conceito para você, um novo caminho, e na base da porrada não vai resolver, né? Então, a gente tem que encontrar esse caminho e mostrar... eu acho que mostrar novos caminhos de um jeito civilizado, de um jeito reflexivo, de um jeito inteligente, né? Mas assim se faz. O problema é que existe, por causa do movimento feminista, ele enfraquecer muito o patriarcado, existe uma investida muito grande em diversas direções diferentes para nos enfraquecer como mulheres unidas e fortalecidas e empoderadas. E a história que nos uniu, que foi a questão do cabelo grisalho, é uma questão que passa muito pela questão do feminismo. A gente vai falar de beleza feminina como uma arma contra a própria mulher. E é isso que é o meu tema, a minha pauta, a minha discussão, quando a gente vai falar de se defender das críticas das pessoas e tudo mais. Para mim, se defender das críticas das pessoas é propor reflexão, é questionar. Perguntar para a pessoa, se eu fosse homem, você ia perguntar isso para mim? Porque já escreveram no meu canal que o grisalho em homem é bonito, mas para mulher é desleixo. Sim. Eu li que, assim, eu fiz umas pesquisas sobre isso, né? Que foi a primeira coisa que me chamou a atenção, é que normalmente para o homem se valoriza, né, o grisalho, e para a mulher se deprecia. Por quê? Porque no homem dá uma questão de respeito, né? O homem fica mais respeitável, ele fica experiente, poderoso, né? Na mulher, desleixo. Aí a gente vai começar a entrar no meu mundo, o que eu quero falar, que é sobre beleza feminina. Porque falar de grisalho para a mulher é falar do corpo feminino. E o corpo feminino é uma coisa que está presente no nosso dia a dia muito mais do que está no dia a dia do homem. O dia a dia do homem não tem corpo do homem. O homem mal olha no espelho. A gente é obrigada, condicionada a fazer isso o tempo inteiro, checar a perfeição, o equilíbrio e tudo mais. Né? Isso acontece por inúmeras coisas. A aparência da mulher, ela é muito mais determinante no valor dela para a sociedade do que a aparência do homem é para ele, entendeu? Então, assim, se você for 3 pós-doutorados e porta-voz da ONU e não sei o que, e for feia, ou tiver o cabelo branco, ou não tiver feito um procedimento no rosto, você é desvalorizado. Aí, se você for muito bonita, muito vaidosa, muito bem cuidada, todas essas formações e todos esses diplomas que você tem também ficam valorizados. Porque daí você fala, essa daí é superficial. Você acha que alguém faz comentário e review
da roupa do Joe Biden quando ele assumiu a presidência? Não, mas da Kamala Harris fizeram, e muito. A aparência da mulher é central. Por quê? Por quê, minha gente? Eu tô aqui vendo as minhas notas. E é uma aparência que é padronizada, né? Isso que mais me dói. Porque assim, não é... ninguém vai elogiar, por exemplo, uma pessoa que tá fora do padrão de beleza esperado, né? Aí a gente pergunta o que são os padrões de beleza, né? Porque eles também são feitos para oprimir a gente. A gente tinha falado, bom, a gente falou sobre não se questionar o homem grisalho, mas a mulher sim, né? Por quê? A mulher é obrigada a comprar essa ideia de que elas têm que ficar extremamente preocupadas com a própria aparência. Então, essa história do desleixo tem a ver com isso. O homem não é exigido dele que ele tenha preocupação com a aparência dele. Ele não tem que ter obsessão, porque a gente tem obsessão, não é nem preocupação. E aí entra, né, a questão de se enquadrar num padrão que é pré-estabelecido, né? E conforme a gente vai passando os anos, aí, além de se enquadrar no padrão, tem a luta contra o envelhecimento, que é algo tão natural, né? Por que eu tenho que parecer mais jovem a todo custo, sendo que é algo natural o envelhecimento? Isso tem resposta. Vamos lá. O mercado consumidor maior é jovem. Então, se estimula a juventude, porque é só o jovem que tem visibilidade. É ele quem gasta. Os produtos são feitos para o jovem. Eu acho que para o jovem, só que agora a população está envelhecendo, né? Sim. Então, é uma transição. Então é para quem tem mais poder aquisitivo se permanecer jovem, o que é uma ilusão. E aí pensa o tanto de angústia que isso pode gerar, porque é algo impossível, não dá para lutar contra o tempo. Sim, não. Mas é uma indústria muito grande. Muito grande. A indústria da juventude é uma indústria, é uma das, sei lá, é a terceira maior indústria que a gente tem no país, é a indústria de beleza. E aí, dentro disso, a indústria da juventude. Eu tenho esses dados aqui bem precisos que, olha só, segundo a Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Brasil, o Brasil é o terceiro mercado consumidor de cosméticos no mundo, tá? Perde apenas para os Estados Unidos e para o Japão. E anualmente existe entre 13 e 4 mil pedidos de registro de produtos cosméticos por ano, né? Anualmente. Isso dá mais ou menos 10 produtos por dia. 10 produtos cosméticos novos por dia são registrados na Anvisa. É algo assim, pensa o tamanho da economia, né? Da parcela econômica que isso não movimenta. Então é de muita conveniência para esse mercado que sejamos todas pessoas extremamente insatisfeitas, infelizes com a nossa própria imagem. A gente também é o segundo maior mercado do mundo de cirurgia plástica, perdendo apenas para os Estados Unidos também. O que é muito pior do que o próprio creme anti-ruga, né? Você tem aí procedimentos extremamente invasivos e tem agora essa onda de harmonização facial e preenchimentos e tudo mais, que é tudo visando alcançar um padrão, anular o que é natural seu para entrar num padrão. E esse padrão muitas vezes irreal. O que eu tenho lido a respeito de pessoas que vão até o consultório pedindo para que sua pele ou o seu rosto fique como o de uma foto com um filtro do Instagram. Como assim? Você quer parecer uma coisa que não existe? Não existe. Não é só o rosto de uma celebridade, que também não tem como você copiar. Mas não é só o rosto de uma celebridade que você está levando para o cara fazer igual. É um filtro do Instagram. É uma imagem indeterminada, digital, sabe? E assim, ó, o que eu acho bem interessante é que, assim, se a pessoa ela entra nessa onda de insatisfação, ela pode fazer, se ela não tiver uma autoimagem definida, ela pode fazer quantos procedimentos forem possíveis, ela nunca vai se encontrar, ela nunca vai estar satisfeita, né?
O desenvolvimento desse amor próprio, dessa valorização, ele começa de dentro para fora. A pessoa tem que adquirir isso, né? Eu não tô dizendo que a gente não pode fazer reparos. Eu quero, sei lá, hoje eu tô de maquiagem, né? Mas a que ponto isso pode chegar, né? Quais as consequências? Muitas vezes as pessoas vão fazendo procedimentos que vão contra a própria saúde delas, né? Então, faz algum sentido isso? E sabe o que eu acho engraçado? Que as pessoas vêm nos criticar pelo nosso cabelo branco, que é uma coisa natural que a gente resolve assumir, como se fosse uma coisa totalmente aberrante, e normalizam, acham totalmente normal você fazer um procedimento estético, você fazer um enxerto de alguma coisa no seu rosto, você fazer uma tatuagem, uma sobrancelha na sua cara, como uma coisa completamente normal e aceitável. E eu que estou simplesmente deixando de usar um artifício no meu corpo, é errado, é ruim, é bizarro. É estranho, né? É muito estranho. E o pior é que alguns desses procedimentos, na minha opinião, ficam tão exagerados que fica pior do que se a pessoa se assumisse naturalmente. A pessoa até fica parecendo mais velha, né? Em vez de ficar parecendo mais nova. Mas acho que nem é essa a questão. A minha questão toda com isso é a normalização de procedimentos invasivos para se entrar dentro de um padrão. É como o silicone, por exemplo. O silicone é uma coisa que eu convivi com isso desde pequena. Minha mãe pôs silicone quando eu tinha 4 anos, ou seja, isso faz 34 anos. Ela colocou silicone numa época onde não se colocava silicone. Era novidade. E eu vi minha mãe sofrer muito, porque era primórdios da cirurgia de silicone, então foi horrível. Mas a minha mãe a vida inteira, peitão, normal. Quando eu tive meu filho, amamentei meu filho por 1 ano, a minha mãe falou, você vai pôr silicone, né? Não vou pôr. Aí eu pensei bem, falei assim, acho que eu vou pôr. E fiquei pensando por um tempão que talvez eu fosse pôr. Aí eu voltava e falava, não, acho que eu não vou pôr. Eu disse, gente, não é normal eu passar por uma cirurgia, tomar uma anestesia e colocar um corpo estranho dentro de mim por uma questão estética. Só que o que acontece? A cultura e o consumo normalizam um negócio que não é normal. Não é normal, gente. É a mesma coisa da sobrancelha, né? Fica tão comum você ter uma sobrancelha desenhada que quando você não tem, você é anormal. Já me perguntaram muitas vezes. Você não ia fazer? Vai fazer a sobrancelha? Não, eu gosto da minha sobrancelha. Deixa ela do jeito que ela é. Eu não vejo sentido em fazer. Você lembra, assim, na década de 70, começo dos anos 80, como que era a moda da sobrancelha? Era um fio, né? Era um fio. Minha mãe, eu tenho fotos, minha mãe era linda, né? Eu tenho fotos dela, bem moça, assim, com aquela cara perfeita, maravilhosa, aquela sobrancelha horrorosa, que era um fio atrás do outro. Eu falei, mãe, o que é isso? Aí era moda na época. Nossa, vítima da moda, né? Agora vai ter que olhar essas fotos horríveis. E eu fico imaginando que vai ser a mesma coisa que o pessoal hoje, daqui 20 anos, quando olhar para essas fotos, ou daqui 5 anos, porque é um mercado. Há um mercado e as pessoas são vítimas do mercado. Existe a vítima de ser devotada à beleza, à aparência, de fazer tudo a todo custo para entrar no padrão, e um mercado que se insere nisso para te forçar não só a questão da sobrancelha, mas a questão da harmonização facial, que eu tenho visto muito, e do preenchimento labial. São coisas, gente, que são aberrantes. Não é normal você fazer isso. Só que o que acontece? O mercado nos empurra a goela abaixo, que é normal você fazer tudo em nome da beleza do padrão. Até o próprio Botox, né? Por que eu não posso ter expressão na minha testa? Se é algo natural. Ele, não, tem que ficar reta a minha testa. Mas quem disse que tem que ficar reta? Por que eu não posso ter expressão na minha testa? Mas sabe que eu já fui em dermatologistas que me indicaram Botox. Eu não tenho uma ruga, você pode ver. Ó, nem quando mexe, ó. Olha só. Já me indicaram Botox, assim, com 32 anos, 30 anos, já me indicaram Botox, só para vender. Porque é isso, é um mercado, é um mercado desleal. O que acontece com o padrão é que antes não tinha isso tão forte, né? Antes do feminismo, você tinha um machismo muito pesado que mantinha a gente dentro de casa, cuidando de casa, cuidando de filho, sendo dócil, sendo submissa. Esse era o padrão. Quando a gente se emancipa
no começo dos anos 70, é um renascimento do feminismo, né? Nos anos 70, que tem a queima dos sutiãs e tudo mais, né? Quando a gente se emancipa, e quanto mais emancipação a gente foi se conquistando ao longo dos anos, mais pesadas, cruéis e massificadas se tornaram as imagens de beleza impostas a nós. Porque a questão do mito da beleza feminina entrou para ocupar o espaço que a mística feminina tinha de ser do lar, de ser doméstica, de ser mãe, de ser cuidadora do marido, né? Então, a questão de ser bonito foi a única ferramenta de controle que sobrou para deixar a gente ocupada com uma situação e não tomar conta das coisas. E não ocupar o nosso espaço. Entendeu? Então, é uma ferramenta de controle, a questão da beleza. Não é uma liberdade, você achar que você pode fazer o que você quiser com a sua aparência. Não. A única coisa que te sobra como mulher é a tua aparência. Exatamente, exatamente, exatamente. E isso que é triste, né? Porque muitas vezes as pessoas fazem e se submetem a procedimentos e tal sem pensar. E essa comparação é muito cruel. É muito cruel. Porque quando eu vejo e eu quero ficar igual a atriz tal, ou a modelo tal, ou a foto de revista tal, ou até ao aplicativo com o filtro lá do Instagram, eu tô me comparando com algo que na verdade não existe. Porque existe toda uma produção em volta, é a maquiagem, é a iluminação certa, tem todo um arsenal para criar aquele estereótipo, né? Mas é mais sério do que isso, Aline. Existe toda uma produção, mas a pós-produção é o pior. É o retoque. O retoque de foto, que deixa a pele da pessoa linda, que deixa a pessoa mais magra, que tira todas as sombras, todas as dobras. Hoje a gente tem uma coisa que é mais séria ainda, que são os filtros. Na época que eu comecei a estudar essas imagens digitais das mulheres, não existia filtro, existia só o Photoshop. E aí eu fiz uma pesquisa, onde eu entrevistei ali, eu entrevistei uma modelo profissional da agência Ford Models, e aí eu entrevistei outras modelos, às vezes de revista masculina, modelos um pouco mais voltadas para o público masculino. E eu descobri que elas usavam, olha isso, há 13 anos atrás, elas falavam assim, não, às vezes eu vejo uma foto minha retocada, e aí eu confio no retoque que o produtor da foto fez, porque ele sabe o que fica mais bonito para mim do que eu. E uma das modelos falou assim, sim, eu já usei uma foto minha como base, uma foto retocada minha como base para fazer uma intervenção cirúrgica, há 13 anos atrás. Então você imagina hoje como é. Então, assim, hoje você tem filtro, é muito mais comum. Antigamente, quem era retocado para foto era modelo. Não era todo mundo, era só modelo. Hoje, todo mundo retoca para foto. Então, assim, é um padrão de coisas que não existem, não só porque ela está usando uma super maquiagem, ou porque ela está com uma pose boa, que isso é um segredo também, está com uma pose boa, usando boa luz e tal. Mas a pessoa está usando filtro. Eu já cheguei a ver, no perfil de uma dermatologista, 1 milhão de fotos dela de filtro. Como uma dermatologista põe foto dela mesma de filtro no perfil de trabalho. Você vê o quanto o negócio é, pelo amor de Deus, grave. Entendeu? Eu escrevi uma frase que eu gosto muito. Que o avanço das mulheres está detido nos padrões de beleza. A gente nunca vai conseguir ir para frente se a gente ficar aprisionada na necessidade de alcançar esses padrões. E aí, assim, ó, eu fico pensando o quanto isso rouba do nosso tempo, do nosso dinheiro e da nossa energia. Porque se você fica ocupando a sua cabeça, né, em se transformar e ficar se lamentando em tudo que você não é, você deixa de viver todo o seu potencial, você deixa de focar a energia para o seu desenvolvimento, você deixa de produzir muito mais, né? Sim, esse é o plano. É para isso que isso existe. Para realmente deter a gente, para deixar a gente freada, perdendo tempo com picuinha, sabe? Quantas vezes eu ouvi... hoje a minha mãe é muito diferente, tá? Mas no meu crescimento, no meu desenvolvimento, quantas vezes eu ouvi da minha mãe que eu não ia conseguir arrumar ninguém na minha vida porque eu era intelectual demais. Homem não gosta de pessoa intelectual. Homem quer chegar em casa depois do trabalho, conversar amenidades, ele não quer se ocupar com papos profundos e importantes. Porque é isso, a gente é objeto, a gente tem que se focar na beleza para embelezar a vida do homem.
E essa é a questão que nos freia. Agora já chegou no ponto que não é nem mais, isso é de antigamente, né? A mulher embelezando a vida do homem. Já nem é mais assim. Já está num ponto em que se joga uma mulher contra a outra para enfraquecer nossa união como mulheres lutando por um bem comum, né? E uma está competindo com a outra. E é muito triste quando a gente fala de beleza, porque beleza, gente, é algo absolutamente subjetivo, né? Muito subjetivo. Mas é muito triste quando a visão de beleza, ela tá só na carcaça, né? Porque, pelo menos, o que me atrai num homem, pensa você, mulher, né? Se você for heterossexual, o que te atrai no sexo oposto? É só a aparência? Será que você já não cruzou na sua vida com homens muito bonitos, mas que quando você foi conversar, caiu tudo por água abaixo? E o que define a nossa beleza? Será que não é um conjunto de toda a bagagem que a gente traz, de toda a maturidade que a gente carrega, de toda a nossa inteligência? Eu não tô falando que a parte exterior é importante, a gente tem que manter nossa saúde, a gente tem que estar bem apresentável, eu acredito em tudo isso. Mas nós somos um conjunto. E eu acho que aí entra a questão de que se nós somos um conjunto, se a beleza é subjetiva, se além da parte exterior tem tudo que eu carrego de maturidade, isso só vai melhorar com o tempo. Eu acho que eu vou ficar cada vez mais interessante, eu acho que meu marido também vai acreditar nisso. Eu acho que quanto mais eu envelhecer, mais bonita eu vou ficando, mais sábia eu vou ficando, mais eu sei aproveitar a vida, mais eu sei o que eu quero, o que eu não quero, onde eu foco a minha atenção, onde eu não foco, o que eu valorizo, o que eu não valorizo. Então, tudo isso vai agregando para o meu bem-estar e para quem está ao meu redor, né? Eu até escrevi sobre isso. O envelhecimento da mulher, ele é feio. Ele é considerado feio. Porque a mulher mais velha adquire o quê? Poder. Ninguém quer uma mulher poderosa. Uma mulher que fala o que pensa com coragem. Porque é isso. Eu sinto, ao longo do tempo, o tempo passando, vou ficando cada vez mais corajosa, cada vez mais segura e cada vez mais à vontade comigo mesma. Então, quando alguém fala alguma coisa que eu não gosto, eu não fico mais... Eu falo assim, nossa, mas por que você está falando isso? Eu respondo, eu me defendo, eu coloco o meu limite. Coisas que quando eu era mais nova, eu tinha muito medo, eu era muito assustada. Me submetia muito a homens. Muito. E agora é o tempo. Isso eu acho que é o que define segurança, né? É uma mulher segura. E uma mulher segura, ela é consequentemente poderosa, né? E isso é perigoso. Você estava falando uma coisa que estava num dos meus itens aqui que eu acho interessante. A beleza é uma coisa subjetiva. Isso é uma observação muito interessante, porque isso faz com que padrão de beleza seja uma coisa sem sentido, uma coisa supérflua. Não tem como você falar em padrão de beleza. Porque antigamente a gente falava no padrão de beleza como assimetria e certas atrações que dão a entender que você tem uma boa genética. A simetria, por exemplo, é uma coisa que entrega que você tem uma boa genética. Mas, por exemplo, um narizinho fininho, cílios compridos, bochechas altas, né? E dentes perfeitos, tudo isso são padrões. São o que a gente encontra. Se a gente fosse pegar, por exemplo, a Mona Lisa, né, na época da Renascença, se a Mona Lisa se personificasse hoje, ela seria uma mulher muito comum. E naquela época ela era o padrão de beleza da época, né? Exato. Você vai entender que padrões de beleza são coisas que vão, né, variando, flutuando ao longo do tempo. Mas hoje em dia, muito mais do que antigamente, o padrão de beleza ele é usado contra quem o adota. Para você se sentir mal, para você se reprimir, porque é injusto, né? O padrão de beleza, no mito da beleza, o mito da beleza, ele diz que o padrão de beleza ele é objetivo e ele é universal. Então, esse é o padrão de beleza, né? As mulheres, elas devem querer ser belas. Você tem que querer ser bela. Toda mulher tem que querer ser bela. E os homens devem querer possuir as mulheres que querem ser belas. E se você não quer ser bela, nenhum homem vai te querer. Entendeu?
Encarnar a beleza é uma obrigação para todas as mulheres. Você tem que pôr isso embaixo da sua pele. Isso tem que ser você. É o que acontece hoje, né? É, é, tipo, encarnar as mulheres encarnar a beleza tem que ser uma coisa para as mulheres. Os homens não. Os homens não podem fazer isso. Uhum. Então, além de ser uma obrigação, é uma situação necessária e natural por ser biológica, sexual e evolutiva. Ou seja, está inscrito no seu DNA. Você querer ser bonita e o homem não querer ser bonito está inscrito no seu DNA, a coisa mais natural do mundo, mais um mito da beleza. Os homens fortes, eles lutam por mulheres belas e as belas têm maior chance de reprodução. Então, a mulher mais bonita tem mais chance de ter filho porque os homens melhores vão querer ela. Então, assim, Oi. E eu acho interessante que, assim, ó, o homem que busca uma mulher assim, né, que vê valor, né, e busca uma mulher que só se preocupa com a estética, isso também fala muito do homem. E isso também é uma insegurança muito grande do homem. Né? Porque um homem que não quer do lado uma mulher segura, uma mulher poderosa, ele também é inseguro, né? Sim. Uhum. Mas ele também, assim como a gente é vítima do mito da beleza, o homem também é. Uhum. Então, ele também compra uma história que não é a história dele. Ele é vítima, ele acha que ele tem que ser pegador porque todo mundo está falando para ele que ele tem que ser pegador. Ele acha que ele tem que casar com uma mulher que não vai trazer trabalho, que não dá pra... Porque eu ouvi muito já isso. O homem não quer mulher que dê trabalho, que não tenha reflexão intelectual, né? Isso é um mito. Esse é um mito do machismo, né? Uhum. Por que o homem não quer conversar e ter uma mulher que conversa à altura com ele? Isso não é verdade. Eu conheço um monte de homem assim. Sendo Só que tem um mito. Que quando eles têm uma mulher de igual valor lado a lado, eles juntos podem crescer muito mais, né? Sim. Eu acho que quando a gente fala das pessoas, das escolhas delas, principalmente nesse aspecto, a gente tem que entender que todos nós somos vítimas de um sistema. É lógico que a nossa história pessoal vai reforçar o que é colocado para a gente como regra. Então, se a gente vem de uma casa que reforça a nossa falta de autoestima, a nossa insegurança e a falta de valor que a gente dá para a gente mesmo, porque ninguém deu e tudo mais, aí vem uma sociedade e fala, você não tem valor se você não for bonita, você não tem valor se você não se cuidar. Aí isso vai só reforçar. Uhum. Mas a gente tem que sempre lembrar que a gente é vítima de uma coisa muito maior. A gente é vítima da cultura. É uma cultura que favorece os homens e desfavorece as mulheres. Uhum. Não que o homem e a mulher sejam melhor ou pior, mas a cultura favorece um mais do que o outro. Uhum. Eu acho que todo mundo consegue até olhar para a sua história, né, familiar e perceber aspectos machistas ou até feministas, né, dentro da sua própria casa. Né? Eu, por exemplo, na minha casa, o meu pai, ele não lavava um copo em casa, né? Sempre assim, eu trabalho, eu chego do trabalho, eu vou ver televisão e as coisas da casa ficam por conta das mulheres. E tanto do lado da minha mãe, né, da família da minha mãe, quanto do lado da família do meu pai, esse era o padrão, né? A cozinha é coisa de mulher, né? E o homem é responsável por prover o lar e tal. E aí vem a minha mãe quebrando muitos dessa influência familiar, né? Minha mãe sempre trabalhou fora, minha mãe sempre, enfim, contribuiu para a renda de casa. Eu já vejo nos meus irmãos um comportamento diferente do meu pai, né? Os meus irmãos ajudam nas tarefas de casa, o meu marido também ajuda nas tarefas de casa. Então, eu acho que assim, a mulher de hoje, se a gente for ver no geral, já é uma mulher diferente da mulher de antigamente, né? Extremamente submissa. Então, a gente consegue fazer uma leitura e ver que está tendo avanços, né? Talvez gradativos e lentos, mas a gente consegue enxergar muito forte. Até mesmo a atuação da mulher no mercado de trabalho. Ainda há desigualdade salarial, mas a gente já cresceu muito. Você já vê mulheres em cargos de gestão hoje, né?
Todos esses ganhos, esses crescimentos vêm a partir dessa crítica e dessa reflexão que o movimento feminista propõe sempre, né? Uhum. Então você tem ali 5 ondas do feminismo, né? De produção intelectual do feminismo que vão falar a cada época, né? Uhum. A gente está vivendo uma época agora que existe uma emancipação enorme da mulher. Uhum. As conquistas são muitas. Inclusive no prefácio do livro que eu vou indicar para vocês, esse livro aqui, O Mito da Beleza. Ai, que legal. De Como as quem imagens é? da beleza são usadas contra as mulheres. Ah, tá. Naomi Wolf. Tá. Naomi Wolf. Esse livro foi escrito em 1991 e ela tem um prefácio de 2018. Uhum. E ela fala, não, desde quando eu escrevi o livro foram muitas as conquistas da mulher, né? A mulher, hoje em dia, na época que eu escrevi o livro, não faziam as coisas que elas fazem hoje. Mas, hoje, a mulher nunca foi tão escravizada quanto ela é hoje em relação à própria beleza. Uhum. Uhum. Que eu acho que esse é o nosso papel, Aline, aqui, é falar isso para as mulheres. Fazer isso que a gente está fazendo é de uma subversão, porque a gente não está falando só de beleza feminina quando a gente faz isso que a gente faz. Quando a gente está deixando o cabelo branco, o incômodo que a gente causa nas pessoas é em relação à passagem do tempo, que é o próximo grande passo. Né? A pessoa se depara com a própria finitude quando ela vê o nosso cabelo branco. O companheiro se depara com a própria finitude. Muitos companheiros impedem as suas mulheres de pintar o cabelo, de não pintar o cabelo. Muitos companheiros abandonam as suas mulheres mais velhas e pegam mulheres mais novas para se sentirem jovens, para não se sentirem velhos. E é uma ilusão, né? É uma ilusão. Tudo isso são coisas que anestesiam você de uma realidade, que é a realidade da finitude. A gente ainda não está no momento de vivenciar o envelhecer de uma maneira saudável. A gente ainda vê como uma maneira ruim. A gente quer remediar o envelhecimento. Mas o que vai acontecer? Em pouco tempo, em coisa de 20 anos, a gente vai ter a nossa população brasileira chegando até a metade dela mais velha, acima dos 45 anos. Sim. E aí a gente vai ter um monte de consumidor mais velho. E aí o que antes já foi o dinheiro verde do meio ambiente, o pink money do dinheiro LGBT, vai ter o grey money, dinheiro cinza. Sim. Entendeu? E assim, Raquel, a gente só consegue perceber que houve um movimento, né? Quando esse movimento acabar. O tempo mostra o que foi um grande movimento ou não. Mas você tem uma percepção, assim, um feeling de que essa coisa do grisalho, muitas já denominam a revolução grisalha e tal. Você acha que isso veio para ficar de alguma forma? É o início de uma abordagem diferente para essa questão da autoaceitação? Sim, eu acho que o isolamento ele promoveu uma possibilidade de você viver o seu corpo de outra maneira. Então, muitos, assim, bombou de perfis grisalhos no Instagram durante o isolamento, porque todo mundo começou a entrar em contato com o próprio corpo e ver o que acontecia. Na Europa, é muito comum você ver mulheres de cabelo branco. É muito comum. Sim. Existe um início de um movimento de uma jornalista que assumiu há uns 6 anos atrás e virou a porta-voz das grisalhas na Europa. E assim, é muito comum. Aqui não é, porque a mulher no Brasil é notadamente mais objetificada. Sim. A gente é mais usada na nossa aparência. A gente vê isso nas letras das músicas, a gente vê isso nas novelas, a gente faz muito parte da nossa cultura. É triste isso. Essa é o biquíni que a gente usa, é um biquíni diferente do que as outras mulheres no mundo usam, porque é para mostrar mais a bunda. Entendeu? A gente é objeto. A gente tem um movimento agora, uma chance de fugir disso. E de falar, tudo bem, eu sou mais do que o meu corpo, eu sou mais do que minha beleza. E olha, a gente pode não ser bonita quando a gente não tiver afim de ser bonita. Esse que é o problema. Eu acho que o problema todo que eu vejo em todos esses perfis de beleza feminina, de grisalhas e tudo mais, gente, não é que assim, você pode adquirir sua própria beleza. Gente, não tô afim de ser bonita. Porque eu não sou só isso. Não é isso que me define, né? Eu posso ser outras coisas. Eu posso ser bonita, por exemplo, quando eu vou sair. Quando eu vou sair na balada, tá? Eu gosto de ir na balada. Vou na balada, às vezes eu passo até uma sombra mais escura e tal. Quando eu vou trabalhar, eu passo, que nem eu tô hoje, passo uma base e um rímel e pentei a sobrancelha só. Mas é o meu estilo, eu sou minimalista. Mas às vezes eu não tô afim, Às vezes eu quero ir tomar uma cerveja na esquina, de rabo de cavalo, de chinelo, e falar, nossa, vou tomar uma cerveja, acabou, sabe?
A gente não precisa ser bonito o tempo inteiro. A gente não precisa ficar em busca da nossa beleza o tempo inteiro. Isso é muito interessante, porque assim, o que vale mais a pena pra minha vida? É o meu bem-estar ou é eu agradar o outro? Se você se arrumar porque você está afim, porque você quer se sentir bonita, vai fundo. Agora, se você quer se arrumar ou fazer qualquer outra coisa que você não tá afim só para poder manter as aparências e agradar o outro, então repensa. Mas é muito difícil de distinguir essas duas coisas ali. Isso é muito difícil de distinguir, porque a gente fica assim, ai, eu gosto de me arrumar, eu sou uma pessoa arrumada. Não, você foi condicionada, é difícil de você perceber a condição. Se não foi te dada outra escolha no CS, então você já acha que é teu. Mas então, assim, eu tô afim. Eu penso comigo, eu consigo definir quando eu tô afim de me arrumar e quando eu não tô afim de me arrumar. Tem dias que eu vou... Tem dias eu quero o meu conforto e eu quero... eu ponho a roupa mais confortável que eu tenho e eu tô de boa e eu vou sair de rasteirinha e tá tudo bem. E tem dias que você fala, não, hoje eu quero. Tem dias que você se arruma e tal. Mas, por exemplo, a minha mãe, que é de uma outra geração, ela era aquele tipo de pessoa que não atendia a porta se não tivesse com delineador, um batom vermelho e salto, sabe? E você vê a mulherada hoje em dia fazendo que tem aquelas unhas daquele tamanho e a sobrancelha pintada e o aplique no cabelo e tal. Elas também, é o tempo inteiro arrumado. Gente, porque olha, elas gostam, me desculpa quem usa, tá? Mas assim, eu acho o cúmulo do mau gosto. Aplique no cabelo. Me desculpa, mas é muito ruim. É mas muito elas artificial. Elas são vítimas. A mulher, hoje em dia, a questão do padrão de beleza é muito interessante. Antigamente, o padrão de beleza, assim, década de 50, o padrão de beleza tinha a ver com perfume, com pentear o cabelo e com cuidar-se, né? O cuidado de saúde e tal. Sim. E aí as coisas vão mudando e a gente chega num ponto hoje de que você, mesmo não sendo geneticamente, naturalmente bonita, você pode conquistar a sua beleza. Conquiste a sua beleza. Isso é logotipo. Como é que fala, gente? Slogan. É slogan, né? De propaganda. Conquiste sua beleza. Então, assim, é isso. As mulheres hoje em dia conquistam a beleza. E como não nos resta nada além disso, então traz um prazer imenso. Porque a gente não tem que conquistar a nossa inteligência, a gente não tem que conquistar a nossa decência. Mas é um prazer passageiro. Ele dura pouco tempo e daí você já projeta para o próximo passo. E aí você quer mais. Né? Você quer mais. Eu acho engraçado as pessoas falarem no cabelo branco assim, nossa, mas você tem coragem, sabe? Aquela coisa assim, você tem coragem. Gente, a gente ter coragem de ser natural, caramba, né? Você tem coragem de pôr silicone? Tem coragem de fazer tatuagem na tua testa? Sabe? Por isso que a minha proposta é respostinhas para assédio grisalho. Eu chamo de assédio grisalho, tá? Eu chamo de assédio grisalho. Então, eu acho que o propósito você não precisa mandar a pessoa ir tomar no... Não precisa. Eu vou... Mantenha a classe. Mas, assim, você pode fazer uma reflexão. Entendeu? Com perguntas. A pessoa perguntou para você, nossa, mas você não vai pintar o cabelo? Eu falei assim, nossa, mas você perguntaria isso para um homem? Nossa, mas por que eu tenho que pintar meu cabelo? Eu falei para você que você tem que pintar seu cabelo? Eu falei para você a respeito de alguma coisa da sua aparência, da sua sobrancelha pintada? Você já parou para pensar por que você pinta o seu? Exato. Te traz prazer esse processo de ficar com o negócio no cabelo? Exato. Tipo, oferece um risco maior de câncer de mama, né? Que é uma coisa já conhecida. E... Gente, o que te dá o direito de vir falar para mim da minha aparência? Você não me conhece. Sabe? Mas, Raquel, sabe o que eu tenho percebido? Que assim, ó, a fase da transição é uma fase cruel, porque fica feio. Fica feio. Se você, ainda mais eu tinha uma cor de cabelo tingido diferente da minha natural, então eram 3 cores, mas no final do processo, e meu cabelo ainda tá curto, eu não me gosto de cabelo curto, eu não vejo a hora que ele cresça. Você tava com o cabelo comprido antes?
tinha cabelo comprido e eu me identifico mais com o cabelo comprido. E agora ele tá crescendo. Mas eu realmente acredito piamente que eu já sinto que eu estou mais bonita do que antes, eu já me vejo mais bonita do que antes, né? Teve fases no processo que eu não estava mais bonita do que quando eu estava com o cabelo tingido. Mas na fase que eu estou agora, eu já me sinto mais bonita que antes e eu acho que vai só melhorar, porque conforme o cabelo... Quando ele chegar no comprimento mais usual, mais que eu gosto, eu acho que ele vai ficar ainda mais bonito ainda. Então, assim, tem toda essa questão, né, de ser contra a cultura, de valorizar o que a gente é por dentro, mas também eu acho que vai ficar bonito, né? Então acredite que você também, não é que a gente não pode também desmerecer a beleza. A beleza, o belo, ele é maravilhoso, né? Então você vai conquistar uma beleza sem sofrimento, né? E não é que a gente tem que ficar feia. Ah, não, eu sou feminista, então agora, como protesto, eu vou ficar feia. Não. É aquilo que eu te falei, feminista é feia, é peluda. Não, a gente tem que valorizar a beleza e a gente tem que buscar essa beleza. Desde que essa beleza não seja uma beleza agressiva, não vá contra o meu bem mais precioso, que é a minha saúde. Desde que ela não me escravize, né? E roube o meu tempo, e sugue toda a minha energia. Então, acho que isso a gente precisa colocar, essas cartas a gente precisa colocar na mesa, né? Sim, que não é errado você ir em busca da beleza, desde que seja uma beleza e uma busca saudável. E que não tome tanto tempo, gente. Vai em busca também da beleza intelectual, moral. Também é legal. Exatamente. Por exemplo, às vezes as pessoas investem, sei lá, com cosméticos caríssimos, que às vezes prometem coisas que nem existem, né? E elas não investem num livro, num curso. Num curso. Né? Poxa vida, né? A sensação de falta de beleza não tem que limitar a sua vida. Eu vejo muita história de pessoa que não quer sair de casa porque está se sentindo feia. Ou, Raquel, na própria terapia, quantas pessoas precisam de ajuda e como é importante para nossa vida. Essa coisa de que terapia é coisa pra gente maluco, pelo amor de Deus, isso já caiu, esse estigma já caiu. Já passou. Já passou, né? Então, assim, poxa, às vezes a pessoa gasta com bobagens e não investe numa terapia que é tão transformadora, né? Isso é chave, isso que você falou. O que acaba acontecendo muito, que eu vejo meus próprios pacientes, às vezes, falaram que vão parar de fazer a terapia porque não tem mais dinheiro, mas estão aí gastando com outras coisas. Eu falo, gente, prioridades, né? Cada um tem a sua. Mas eu sugiro a vocês que façam terapia. Eu até vou deixar o meu contato para vocês. Quem quiser fazer, esse é o meu contato. Gmail da Raquel, @gmail.com. Bem fácil. Dá pra gente colocar na descrição do vídeo também. Né? E se vocês tiverem considerações, porque assim, eu acho que nossa, a gente percorreu por tantos caminhos aqui, falamos de tantas coisas, que eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo vão ter novas reflexões e vão poder contribuir mais ainda para novas reflexões, de novos pontos de vista e até contrapontos, porque isso é algo muito interessante e muito saudável, né? A gente não precisamos todas pensarmos iguais e não existe problema nenhum em discordância, né? A gente pode quando a gente vê um ponto de vista diferente, a gente cresce, a gente reflete, a gente vê o ponto de vista do outro. Então aqui, se você teve algum insight, se você pensou em alguma coisa, se você discorda de alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Acho que vai ser bem interessante eu ler e até a Raquel mesmo ler e depois... eu tô louca pra ler, quero ver o que vai acontecer. Sim. Então vamos ver, assim, queria saber qual que é a sua visão de machismo, de feminismo, o que você se considera, se de repente o que a gente falou aqui mudou o seu ponto de vista, porque eu tinha muito preconceito com a palavra feminista.
né? Porque eu tinha essa ideia de que as feministas se achavam superiores aos homens, e não é isso, né? Então, acho que vale a pena a gente continuar essa discussão nos comentários. Eu quero ver. Então tá bom. Ai, muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que sua agenda é corrida e obrigada por ter reservado esse tempinho pra gente. Eu espero que tenham outros momentos assim. Eu também. Se você me chamar, eu vou. Então tá bom. Obrigada pela oportunidade. Um beijo. Obrigada a você e vamos manter contato. Vamos. Tá bom? Tá bom. Um grande abraço. Tchau, tchau. Espero que você tenha gostado desse bate-papo, espero que tenha sido proveitoso para você refletir, para você repensar algumas atitudes. E agora eu te convido a colocar aqui embaixo o seu comentário. Me diz se você já sofreu essa pressão para ser perfeita, para dar conta de tudo e como você faz hoje. Ou então me fala se você se considera uma feminista ou não e por quê. Vamos continuar esse bate-papo e se você comentar, curtir, eu vou entender que você gostou desse conteúdo e eu devo trazer mais conteúdos como esse. Eu te convido também a fazer parte do nosso grupo VIP. É um grupo que recebe informações exclusivas por e-mail, então tá aqui o link, vai lá e se cadastra. E não esqueça de deixar o seu curtir também, assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai espalhar para mais pessoas, mais futuras grisalhas por aí. Então é isso, muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.